quero te dar as boas-vindas para a aula 2 da Jornada do Cão Obediente. Eu sou o Juliano Sanches, analista comportamental canino e adestrador. E nessa semana você vai aprender como ter um cachorro obediente e feliz, sem precisar se estressar, sem castigos, sem bronca, sem causar nenhum tipo de desconforto ou medo no seu cachorro. E o melhor de tudo, com mudanças imediatas no comportamento dele, mesmo que você já tenha tentado de tudo. Mesmo que você tenha pouco tempo para treinar, sem precisar parar 10, 15 minutos para educar o seu cachorro, independente da raça, do porte ou do problema que você tenha com ele. Não tem como você sair dessa semana do mesmo jeito que você entrou. Eu tenho certeza que você já vai ter mudanças no comportamento do seu cachorro. É só entender e aplicar. 100% das pessoas que aplicaram o meu método conseguiram ter mudança. A minha preocupação era, será que eu vou ter tempo para fazer isso? Porque eu tenho uma pessoa doente em casa. E daí quando eu entendi que a todo momento eu estou adestrando eles, é naquele momento que eu tiro para brincar com ele, é naquele momento que ele está ali do meu lado. Não tem segredo, não é fórmula mágica e no final dessa semana você vai ver como tudo vai fazendo sentido. E nessa aula você vai aprender os 3 pilares da modificação emocional canina, que é o caminho para você ter o cachorro que você sempre sonhou e se livrar de todas as dificuldades que você tem com ele. E se você não assistiu a aula 1, eu te convido a voltar e assistir essa aula 1. A aula 1 é muito importante para você ter uma transformação nessa jornada. Nela eu te ensinei como o nosso foco está sempre nos problemas e isso faz com que a gente não trate as causas dos comportamentos. Eu te dei alguns exemplos para você entender o que são as causas e qual é a importância de se trabalhar essas causas. Mordidas, latidos, medo, agressividade, xixi no lugar errado, comer o cocô, são consequências de um problema que está por trás disso tudo. E o caminho é tratar a raiz dos problemas de comportamento. Lembra da história da dor de dente? E eu te falei também dos erros que podem estar te impedindo de ter uma vida tranquila e divertida ao lado do seu cão. E olha, não importa qual seja o seu desejo, o que você sonhou quando você imagina o cão ideal para você. É importante que você aplique esses 3 pilares que eu vou te ensinar nessa aula. E você vai conseguir realizar o seu sonho. E o que eu vou te ensinar é o caminho que é baseado nesses 3 pilares, que vai te ajudar a ter o comportamento que você quer do seu cachorro. Utilizando esses 3 pilares para analisar o comportamento do cachorro, eu já resolvi todos os tipos de problema de comportamento, desde o cachorro estar fazendo xixi no lugar errado, ou ele está mordendo demais, problemas com agressividade, problemas de medo, tudo envolve esses 3 pilares. Problemas de cães com excesso de mordida, que era impossível fazer carinho, que era possível andar pela casa, que eles atacavam os pés. Problemas de agressividade. Muitos cães têm problemas de agressividade porque esse é um caminho que eles encontram para resolver o problema deles. Problemas de medo, cães ansiosos, totalmente pilhados, que não conseguem parar um minuto, muito menos prestar atenção no tutor. Cachorros que eram muito agitados no passeio, que puxavam, que chegaram até a derrubar o tutor. Que latiam demais, não davam sossego, causavam estresse gigantesco na família. Que não podiam frequentar o mesmo ambiente, que precisavam ficar presos no quintal porque não sabiam se comportar. E eu vou deixar alguns desses resultados aqui na página. Então vamos falar sobre o primeiro pilar, que é muito importante. Ele já te dá uma definição de como vai ser o seu cachorro. E é uma questão importante que a gente precisa avaliar, porque cada cachorro tem uma característica. É muito comum ver, cachorro é tudo igual. Cachorro não é tudo igual. Cada um tem suas características.
independente da raça. Ou seja, bom, então para que serve a raça? A raça ela serve para te direcionar, para você ter uma noção de como será o temperamento desse cachorro. Mas ela não te dá todas as informações, porque é um ser vivo e ele carrega certas características através dos genes. E essas características não são só características físicas. O tamanho do cachorro, o tipo de pelagem, a formação da estrutura. Não, tem muito mais por trás do gene. E é passado também características comportamentais e de temperamento através dos genes. Você já viu algum caso de, por exemplo, irmãos gêmeos ou até mesmo de pais e filhos que foram separados durante muitos anos e quando se encontraram foi percebidas certas características comportamentais, como a maneira de falar, alguns gestos, maneira de dormir. Eu mesmo durmo com a mão para trás, minha filha também dorme do mesmo jeito. Então essas características, elas também são passadas através dos genes. E com os cães acontece a mesma coisa, a gente precisa levar em consideração o que aquela característica genética contém. Ou seja, se é um cachorro que ele foi desenvolvido ou ele se desenvolveu ao longo do tempo para ser um cachorro que conviveu no sítio, pastoreando ovelhas, esse cachorro ele vai ter muito mais trabalho de se adaptar a uma vida em um apartamento, por exemplo. Já um cachorro de companhia, ele pode ser muito mais adaptável, já que ele foi desenvolvido para ter esse perfil de comportamento. Por outro lado, esse cachorro que foi desenvolvido para ter um apego grande a pessoas, ele pode desenvolver problemas de não conseguir se afastar. Um dos problemas mais comuns hoje em dia é de ansiedade de separação, onde os cães criam um vínculo muito forte e não conseguem ficar sozinhos e entram em desespero quando se afastam do tutor. Chega até a ser comparado a uma crise de pânico de pessoas. Essas características genéticas também, elas podem conter um temperamento mais agressivo ou menos agressivo, com mais apego a pessoas e menos apego a pessoas. A empatia também, cães que conseguem sentir que está, por exemplo, machucando a outra pessoa e cães que não conseguem sentir isso. E aí isso você vai perceber nas horas de mordida. Já os cães sem raça definida são cães muito especiais, porque cães que sobreviveram, cães inteligentíssimos, onde a seleção natural fez com que só os mais inteligentes sobrevivessem. Por isso que eles são muito mais resistentes, inclusive em relação à saúde. E um grande problema em relação à genética que a gente vive hoje em dia, que são os canis acabam cruzando cães sem levar em consideração o comportamento. Eles levam muito mais em consideração a estrutura do cão para poder ganhar prêmios, para poder valorizar o filhote e pecam. Infelizmente, grande parte, não estou dizendo que são todos, mas grande parte dos canis pecam em não escolher o temperamento dos cães e cruzar simplesmente pela estrutura e pela beleza. E isso resulta em cães que não têm exatamente o perfil comportamental que aquela raça deveria ter. Por exemplo, Goldens. Hoje em dia a gente vê muitos Goldens bravos, agressivos, coisas que não deveriam se existir. E o medo e a agressividade pode ser uma característica genética. Agora, o que eu tenho que te falar sobre a genética é que ela não é o fator fundamental para o comportamento do cachorro. Ela é sim muito importante, mas você entendendo a genética do seu cachorro, você ainda tem dois pilares para você conseguir ter o comportamento que você quer do seu cachorro, independente da raça ou do problema que você vive com ele. Outro fator muito importante em relação à genética é entender quais são as necessidades desse cachorro, o que a genética dele precisa. Por exemplo, a genética do cachorro, ela diz que ele precisa morder, que ele precisa caçar, que ele precisa brincar, que ele precisa explorar, que ele precisa cheirar, que ele precisa interagir socialmente, que ele precisa ter desafios.
E você entendendo essas características genéticas e fornecendo o que o seu cachorro precisa para ser um cachorro equilibrado, fica muito fácil lidar com a genética. E uma maneira muito interessante de suprir essa necessidade genética do cachorro é você utilizar brinquedos que sejam especiais para isso. E tem um brinquedo que todo cachorro deveria ter, que é o Kong. Lembra que eu falei da genética, que cada cachorro tem uma genética? Então não é um Kong que serve para todo cachorro. Você precisa entender qual é a característica do seu cachorro. Como ele gosta de morder, que tipo de mordida ele tem, e não simplesmente analisar pelo porte do seu cachorro, tá? Esse aqui é um Kong tamanho G para filhotes, então essa cor azul indica que é para filhote e ele é bem mais macio. Então o cachorro ele está desenvolvendo ainda a musculatura e ele precisa de um brinquedo mais macio. Agora, é só dar o brinquedo para o cachorro e deixa ele se virar? Não. Você precisa ensinar o cachorro a brincar. Como assim ensinar o cachorro a brincar? Não é só dar para ele? Não. Esse tipo de brinquedo, ele tem um furo aqui muito grande e normalmente se você passar pelas prateleiras e ver um brinquedo desse, você vai falar, para que eu vou comprar um brinquedo desse caro? Na verdade, ele não é caro, porque ele pode durar a vida inteira do seu cachorro se você souber utilizar. É um brinquedo de borracha 100% natural. Outra coisa muito interessante é que aqui dentro você vê que tem algumas camadas onde o cachorro vai lamber aqui e tirar o alimento daqui de dentro. Então esse tipo de brinquedo ele substitui como se o cachorro tivesse pegado uma caça e tivesse aqui lambendo e tirando as vísceras. Então ele vai morder, vai lamber. Tem cachorro que joga o brinquedo para cima também. E isso dá muito prazer, inclusive libera hormônios como a serotonina. É muito prazeroso para o cachorro e deixa ele muito mais tranquilo e relaxado. Esse aqui já é o Kong vermelho, é o clássico. É uma borracha um pouco mais dura que a de filhote, mas ela também é muito prazerosa e também 100% de borracha natural. E esse aqui é o Kong Extreme. A diferença é que a borracha dele é muito mais dura, então são para cães que têm uma mordida muito forte. Agora, são brinquedos indestrutíveis? Não! Se você principalmente não souber como usar, seu cachorro vai destruir. As duas maneiras que tem de se destruir é o cachorro mordendo aqui ou mordendo aqui. Como é que você evita esse tipo de destruição? Você precisa colocar o alimento aqui dentro, começar a apresentar o Kong para o seu cachorro de uma maneira muito fácil, para que ele consiga retirar o alimento daqui de dentro sem ter que morder. Tem gente que coloca comida, pasta aqui dentro e já congela. E aí o cachorro vai começar a morder aqui e vai destruir. Então comece em um nível muito fácil. Isso para tudo, tá? Tudo que você for fazer com o seu cachorro, você vai dar um brinquedo, ensine ele a brincar. Você vai fazer um treinamento, seja claro, deixa fácil para que ele entenda o que você quer dele. E aí você vai dificultando aos pouquinhos, até você conseguir congelar o brinquedo e ele ficar um bom tempo ali lambendo para conseguir tirar o alimento daqui de dentro. E por que é tão importante o cachorro ficar lambendo aqui? Porque a lambida, ela tem um efeito calmante no cachorro. E é por isso que muitos cães desenvolvem problemas comportamentais, começam a se lamber até chegar ao ponto de se automutilar, porque essas necessidades não estão sendo supridas. E para você ter ideia como esse brinquedo é durável, esse aqui era da minha cachorrinha, da Alice, minha Spitz. E dura até hoje, mesmo o Jimmy brincando com ele, tá? O Jimmy brinca, mas porque eu tenho certeza que ele não vai engolir, não vai se machucar. Mas o ideal é sempre você comprar um Kong de 1 a 2 tamanhos maior do que é o indicado para o seu cachorro. Então, o custo-benefício de um brinquedo desse vale muito a pena.
é melhor do que você comprar 10 brinquedinhos que ele vai acabar destruindo muito fácil. Isso aqui não, isso aqui é um brinquedo durável e que supre as necessidades genéticas do seu cachorro. Segundo pilar, é importante que você entenda que você precisa controlar ele. Se você não controlar esse pilar, o seu cachorro vai começar a apresentar os comportamentos que ele bem entende. Ele vai começar a resolver os problemas dele porque esse pilar não está sendo controlado. E qual é esse pilar? Esse pilar é o ambiente. E para você entender o que é ambiente, não se trata só do local em que o seu cachorro esteja, mas tudo que está envolvido ali, tudo aqui naquele cenário, ele faz parte do ambiente. Por exemplo, o seu cachorro está em casa, é um ambiente. Quando entra uma pessoa diferente na casa, já mudou o ambiente. Então, se você começa a controlar essas situações em que vai entrar uma pessoa e você não deixa que o seu cachorro haja do jeito que ele bem entenda, você está controlando o ambiente. E a gente vai falar mais ainda sobre o controle, sobre o ambiente, sobre também o terceiro pilar, não só nessa aula, mas na aula 3 também. E é muito importante você entender que não é porque o seu cachorro te obedece dentro de casa que ele vai te obedecer se chega uma visita ou até mesmo se você sai para a rua. Porque o ambiente, você precisa preparar ele para esse ambiente diferente. Isso não significa que você não possa ter o controle. Está nas suas mãos controlar o ambiente. E você pode controlar o seu cachorro em qualquer ambiente, principalmente utilizando o terceiro pilar. O terceiro pilar, ele envolve as experiências que o seu cão tem. E você precisa criar essas experiências. Não se pode esperar nada do seu cachorro que ele não foi ensinado. Está nas suas mãos criar essas experiências. E como é que você vai criar essas experiências? Através do treinamento. E o que é treinamento? O treinamento são simulações para uma situação real. Lembra que eu falei que a gente tem que começar tudo com o cachorro de uma maneira fácil e ir dificultando até que ele entenda como ele deve se comportar, ou como ele deve agir, né? Seja com brinquedo ou seja com comandos? Então, é isso. A partir do momento que você entende como criar essas experiências de uma maneira fácil, você vai dificultando aos pouquinhos até você conseguir ter o comportamento do seu cachorro controlando esses 3 pilares: a genética, o ambiente e o treinamento, que você vai se aprofundar ainda mais na aula 3. E todo comportamento ele vem de uma emoção. Por isso que esses 3 pilares eles fazem parte da modificação emocional canina, que é o método que eu desenvolvi. Porque a partir do momento que você entende, respeita a genética do cachorro, você entende que está nas suas mãos controlar o ambiente e criar experiências, você vai levar em consideração como o seu cachorro está se sentindo. E isso vai tornar o desenvolvimento do seu cachorro e o seu relacionamento com ele muito mais fácil e muito mais divertido. Então, se o seu cachorro ele te obedece dentro de casa, mas ele não te obedece na rua, você consegue, entendendo e respeitando como ele se sente, controlar o ambiente e criar experiências para que ele entenda que ele consegue se controlar, consegue prestar atenção em você e vai se divertir. E você se torna muito mais interessante que tudo ao redor e assim você passa segurança para ele. Então você controla esse estado emocional de medo, de agressividade, de ansiedade com o treinamento focado na modificação emocional. Os sintomas precisam ser tratados levando em conta o que e como o cachorro está se sentindo. Por isso que é muito raso e superficial querer corrigir o cachorro, brigar com ele, dar susto, dar bronca, dar cutucão ou até mesmo puxar o enforcador para querer que ele não se comporte do jeito que você não quer.
Quem faz isso e acaba usando esses tipos de ferramentas para querer controlar o cachorro, não leva em consideração o que ele está sentindo, não leva em consideração a análise de comportamento e acaba justificando que todas as ações que o cachorro faz, que o cachorro não está te respeitando, porque o cachorro é dominante e você tem que ser mais forte e usar a força para controlar o seu cachorro. Simplesmente quer interromper. Lembra da história do dor de dente? É só tomar o remédio para dor de dente e os problemas continuam ali. Vamos focar em entender as emoções do seu cachorro. É o único caminho que trata as causas do comportamento. Como assim? Todas as experiências ou treinamento que você vai fazer com o seu cachorro, é importante você entender qual é o estado emocional dele. Por exemplo, quando você está no trânsito ou você lembrar de alguém que não consegue se controlar no trânsito, você precisa levar em consideração quando essa pessoa explode no trânsito, briga ou grita com outras pessoas, ela não está conseguindo controlar as emoções dela. Ela está no modo off. Eu dei o nome de modo off porque é o modo em que você não consegue pensar, você não consegue aprender. As suas emoções que estão controlando as suas atitudes. E é a mesma coisa que acontece com o cachorro quando ele não consegue prestar atenção em você. A chave do aprendizado está desligada. Se você simplificar o cérebro do cachorro em duas partes, uma parte está preocupada em emoções, em sobreviver, e a outra parte está preocupada em pensar e aprender. Então, quando uma parte é ativada, desativa a outra. Então, quando ele está no estado emocional, a chavinha de aprendizado está desligada. E o modo on é quando a chavinha de aprendizado está ligada e o seu cachorro consegue controlar as emoções dele. Ele consegue perceber, por exemplo, que um cachorro está latindo, mas não oferece risco, porque você já passou segurança para ele e você já conseguiu mostrar para ele que aquilo é um treino, que aquela situação ela não oferece nenhum tipo de risco que ele tenha que se proteger ou que ele tenha que atacar. Então é importante você entender que o cachorro ficar no modo off não é legal. Não adianta você fazer um passeio com seu cachorro, com ele latindo para outras pessoas, ou você só ficar fugindo com ele sem controlar essas emoções dele. Isso faz mal para ele e faz mal para você também. Isso só causa estresse para ambas as partes. Você pode passar a vida inteira com seu cachorro no modo off, com seu cachorro sem você entender o que ele está sentindo, quais são as emoções dele, com seu cachorro estressado, com seu cachorro em depressão, com seu cachorro se automutilando, com seu cachorro encontrando caminhos para lidar com essa frustração dele. E você pode acabar olhando para esses comportamentos achando que ele está querendo te chamar atenção, que ele está provocando, que ele está fazendo birra, mas na verdade ele está expressando aquilo que ele sente. Só vai entender a gravidade do que eu estou falando aqui quem realmente ama o cachorro e se preocupa com ele. E não está preocupado só em resolver um probleminha. E só você que pode mudar a realidade dele. Ele depende de você para tudo. Assim como a melhor pessoa para educar uma criança são os próprios pais, quem é a melhor pessoa para educar o seu cachorro é você. E esses são os 3 pilares que compõem a base do meu curso online. Depois de 16 anos trabalhando com cães, fazendo cursos, participando de palestras, fazendo estudos sobre análise de comportamento humano e canino, foi que finalmente eu desenvolvi o método MEC, que significa Modificação Emocional Canina. É um método único desenvolvido por mim, com a minha visão sobre o treinamento de cães e utilizando os princípios do ABA, que é a Análise de Comportamento Aplicada, que inclusive é usada com crianças autistas. E eu desenvolvi um curso online para ensinar o MEC, para que pessoas em todo o Brasil pudessem ter acesso ao método que respeita o cão, respeita ele como indivíduo e que você mesmo pode aplicar na sua vida, na sua rotina e para a dificuldade que você vive com seu cão e para ter o cachorro que você sempre sonhou.
E qualquer pessoa consegue aplicar, não precisa ter nenhum conhecimento anterior sobre treinamento de cães para conseguir ter os resultados que a maioria das pessoas conseguem imediatamente treinando. E foi aplicando o método MEC que eu consegui ver mudanças imediatas no comportamento dos cães. Eu comecei a ter o controle deles em situações em que eles ficavam completamente alucinados, só entendendo e controlando as emoções deles, fazendo com que eles saíssem do modo off e entrassem no modo on. Eu não sei qual é a sua jornada da realização, o que você idealizou com seu cachorro, o que você deseja viver com ele, mas eu sei que é possível você conseguir entendendo e controlando as emoções do seu cachorro. Esse é o caminho para você ter o cachorro que você sonhou. O caminho mais seguro e rápido que trata as causas do comportamento e não os sintomas. E não se esqueça que todos os comportamentos eles vêm das emoções. Ok, Juliana, eu já entendi que para modificar o comportamento do meu cachorro eu preciso modificar as emoções dele. Mas como eu vou conseguir modificar as emoções do meu cachorro? A primeira coisa é você criar uma relação de confiança com o seu cachorro. Ele precisa entender que você traz segurança para ele e não insegurança. Toda vez que você briga com o seu cachorro, toda vez que você quer punir o seu cachorro, imagina como se fosse uma corda. Cada vez que isso acontece, cada vez que você gera insegurança nele, é como tivesse cortando um pouquinho dessa corda e a sua relação vai ficando cada vez mais fraca entre você e o seu cachorro. Ele precisa ter a certeza de que estar com você é seguro, que ele não precisa se preocupar com nada, sem correr o risco que ele associe essas punições a você. Então aprenda como ter uma comunicação clara, limpa, eficiente com seu cachorro. Uma maneira que ele entenda como você quer que ele se comporte. E isso faz parte do treinamento. E você vai aprender na aula 3 sobre o treinamento. Nunca cobre um comportamento do seu cachorro que ele não foi ensinado. Todos os comportamentos que o seu cachorro tem, eles foram construídos e isso aconteceu porque você permitiu que eles acontecessem. Isso pode ter sido de uma forma consciente ou inconsciente, porque a todo momento o seu cachorro está aprendendo, a todo momento ele está querendo fazer o que é mais legal para ele. E se você não conseguir mostrar para ele que o mais legal a fazer é te obedecer, ele vai começar a oferecer os comportamentos que você não quer, que você não gosta. Seu cachorro, ele precisa acreditar que você ama ele. Ele precisa ter a certeza que você vai suprir todas as necessidades dele. E ele precisa da sua segurança para ele ser emocionalmente equilibrado. E na aula 3 eu vou te mostrar a forma que acelera a modificação emocional canina e como tornar a sua comunicação clara, eficiente e sem ruídos com seu cachorro. E na aula 4 eu vou te mostrar como traçar essa jornada da realização e seguir avançando passo a passo rumo ao seu sonho. E deixa aqui nos comentários se você está gostando da jornada e se você conseguiu identificar os 4 pontos que a gente falou na live de terça-feira. E se você não assistiu a aula ao vivo de terça, ela está disponível, o link está disponível nos grupos de WhatsApp ou através do e-mail. Então eu te espero na aula ao vivo amanhã às 7 horas da noite, nessa quinta-feira. Abraço!